Eu vou colocar para vocês, tentar colocar a contribuição que foi pedida, e já começo lembrando o título que me foi proposto, não sei se até onde foi um pouco de provocação, mas Sistema de Saúde Público e Universal. É possível viabilizá-lo com soluções de mercado? Acho que toda a acumulação que nós temos aqui, especialmente nessa última década, mas para os que militavam já nos anos 90, mais ainda, a resposta é um simples não. Vamos começar a partir direto onde que estão as soluções, e não no mercado. Mas aproveitando essa colocação inicial, eu diria que o sistema público acumulou 7 soluções, entre aspas, de mercado. E eu vou rapidamente colocar essas soluções aqui, as 6 soluções. E tem várias outras, mas as mais impactantes. E vou colocar como média nacional o impacto na proposta de cidadania que foi debatida e amarrada pela sociedade nos anos 80, na média nacional, sabendo que tem diferenças para cima e para baixo enormes por regiões e até por municípios, a começar aqui na Grande São Paulo, que tem diferenças enormes de avanços ou recuos entre vários municípios da Grande São Paulo. Mas na média nacional, a primeira solução de mercado, entre aspas, eu vou chamar de negócio. Solução de mercado é negócio, tem nome. Né? No mundo dos negócios, a primeira solução foi uma iniciativa estatal, já vinha dos anos 90, de absurdo desinvestimento de financiamento público nessa política pública, puxado pelo financiamento federal. E aqui acontece, então, que no chamado modelos, os 2 modelos emblemáticos que se debatem na saúde desde a Constituição, de um lado é o modelo segundo as necessidades e direitos da população, que tem todo um paradigma que começa com grande participação e uma grande atenção básica, atenção primária à saúde, como acontece nos melhores sistemas públicos do mundo hoje, e o segundo modelo, que era para ter ficado para trás, que é o modelo que nós chamamos de modelo da oferta. Do lado de cada balcão da prestação de serviço estão a indústria de medicamentos, equipamentos e demais insumos da saúde, poderosíssima indústria, os fabricantes, estão os prestadores, são a rede de hospitais, de laboratórios, ambulatórios, especialmente os privados, que são hegemônicos no nosso país, e está também do lado de cada balcão da oferta os profissionais de saúde capitaneados pelos médicos especializados. Então, esse modelo de oferta ele gerou, através das gerações, das décadas, um conjunto de interesses que são imbricados dos fabricantes, dos prestadores e dos profissionais especializados, e esse conjunto de interesses dita, então, o chamado paradigma, as normas do modelo da oferta, que não é o modelo das necessidades e direitos da população. Então, nesse absurdo desinvestimento, a atenção básica à saúde, que era para crescer, se organizar, se efetivar, no rumo que hoje já existe, em média, em quase todos os sistemas públicos que estão certos, na relação da Organização Mundial da Saúde, nós selecionamos por volta de uns 15 países, com 15 sistemas públicos de saúde, que são, podemos chamar os que dão certo. Essa atenção básica, ela resolve por volta de 80% a 90% das necessidades de saúde da população, com atenção integral, promoção, proteção, recuperação da saúde em todos os níveis. A nossa atenção básica, ela subiu muito nos anos 90, à custa de uma descentralização muito grande, de uma garra enorme da chamada gestão descentralizada dos conselhos municipais de saúde, de expectativas e pressão da população. Ela inflete e ela chega num patamar que ela deixa de crescer. Ela, hoje, a cobertura dela, que era para ser universal, ela se estabiliza efetivamente, na prática, por volta de 30% a 40% da população nacional, que é a mais pobre, e com um grau de qualidade e resolutividade extremamente baixo. Ela não resolve. Então, essa inflexão, ela chegando nesse patamar, ela não consegue subir nesse patamar, não se fixa profissionais, não se investe em qualidade de serviço, recursos humanos, capacidade física, extensão geográfica a todas as populações,
com fixação das equipes junto à população. Então, essa inflexão já deu um caráter à atenção básica, que todos os estudiosos e militantes que estão há mais tempo nessa área já sabem que se chama atenção básica focalizada e compensatória. Ela é uma compensação à população mais pobre, não tem mais o objetivo de resolver, vir a resolver um dia 80% a 90% das necessidades de saúde, e é focalizada na população mais pobre. E a chamada média e alta complexidade assistencial, que são os ambulatórios especializados, hospitais e laboratórios, também sofrem um desinvestimento muito menor, mas sofrem um desinvestimento. E muito menor por quê? Porque nessa média e alta complexidade, aí sim, ela, historicamente, ela é delegada para o setor privado. O INAMPS, que era antes do SUS, ele era o grande comprador público de serviços assistenciais ambulatórios hospitalares privados. E comprava por uma tabela, por pagamento por produção, que é um pagamento típico de mercado. Então, a média alta complexidade com o SUS, nos anos 90 para cá, ela entra em congestionamento cada vez maior, por causa da falência da atenção básica, que não cobre universalmente, nem está nesse rumo e nem tem capacidade resolutiva para tal. Então, a demanda desaba nos pronto-socorros e nos ambulatórios especializados. E aí tem uma série de consequências. Nesse momento, eu quero colocar que a primeira grande consequência desse grande negócio é que o setor privado complementar, laboratórios e hospitais, eles tomam conta dos recursos do SUS. 60% a 70% de todos os recursos do SUS estão nesse setor privado complementar. E esse desinvestimento leva a que os simples laboratórios, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, detêm hoje 92% do atendimento do SUS. Quer dizer, 92% de todos os exames e tratamentos especializados são comprados no mercado, não houve investimento para a área pública. E sabemos que justamente nesses últimos 20 anos, não só no Brasil, no mundo inteiro, aqui se dá a grande acumulação do capital na saúde. Toda a tecnologia mais sofisticada, a ambulatorização do que antes era hospitalar, é tudo feito hoje em leito-dia, em ambulatório, alta sofisticação cardíaca, neurológica, em todas as doenças e tratamentos. Então, aqui é a grande acumulação do capital, e 92%, e não por acaso, está no privado complementar. E 65% das internações. Aqui é o velho lema que se fala jocosamente, mas é extremamente triste, que o rabo sacode o cachorro, que o setor privado complementar é o que dita os rumos do SUS hoje. E a gestão descentralizada entra numa grande angústia, numa grande tensão, que são as secretarias municipais de saúde, que têm que dar conta de uma atenção básica sem recurso, sem condição para cobrir e satisfazer a população, e com baixíssimo financiamento, a gestão descentralizada tem que concentrar o pouco recurso financeiro nas situações de urgência e de alta gravidade, sendo da omissão de socorro, mas quanto mais concentra os poucos recursos e nem consegue dar conta de toda a demanda de urgências e de situações graves, aí tira mais dinheiro ainda para não dar a omissão de socorro, tira mais dinheiro ainda das tarefas da atenção básica, promoção, proteção e diagnóstico precoce das doenças, sabendo que essa retirada de mais dinheiro de fases anteriores da atenção básica vai gerar mais, num futuro próximo, maior número ainda de casos graves e urgentes. Então, é isso que está reduzido o desinvestimento. É o primeiro grande negócio que acontece. É a primeira grande solução, entre aspas, grande negócio. Segundo grande negócio que vai acontecendo é que o baixo custeio público, aí não é mais investimento, o custeio público para tocar o recurso humano, tocar medicamento ou material de consumo, baixíssimo custeio público, e a falência do nosso Estado, que não sofreu uma reforma democrática e administrativa, que era almejada, desejada nas lutas pela Constituição Cidadã, não houve reforma administrativa e a estrutura administrativa do Estado para gerenciar lá na ponta a prestação de serviço é anacrônica, ultrapassada, que se repousa basicamente na administração direta. Não houve uma reforma do Estado democrática e administrativa para criar uma agilidade que em todos os sistemas públicos do mundo não serve. Existe autonomia gerencial, financeira, orçamentária na ponta do Estado, de órgãos estatais, para dar essa velocidade, essa eficácia
no gerenciamento público anacrônico. Aí, então, sucede, nesses 20 anos do SUS, todas as terceirizações e privatizações, que o setor público, baixíssimo financiamento e baixíssima estrutura gerencial, dá todo o ensejo para buscar um canto de sereia, onde 60%, mais 60% hoje, de todos os recursos humanos de saúde a nível nacional são terceirizados. E se criou, então, uma cadeia lobista, inclusive, de entidades aparentemente sem fins lucrativos, de ONGs ou várias entidades, que são fornecedores de recursos humanos para o SUS, mais de 60% a nível nacional. Surge já no tempo das fundações privadas de apoio aos hospitais universitários da complexidade, e finalmente, nos anos 90, são criadas as OS. E as OS, os CIPs e outras parcerias público-privadas já geraram no mercado brasileiro grupos que se organizam em empresas de ex-bons gerentes, competentes gerentes de hospitais públicos geridos por entidades privadas, por essas, que já largaram a gerência do hospital, se organizaram em empresas de consultoria que estão assediando dia e noite secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde, para poder contratar a consultoria deles para fazer. Então, se criou uma nova classe de lobista que assediam secretarias municipais e estaduais, vendendo caríssimo as suas consultorias dia e noite em todos os estados e a maior parte dos municípios grandes do nosso país. Está aqui um outro, segundo grande negócio. Terceiro negócio, as subvenções públicas também, que começam nos anos 90 e vem crescendo ininterruptamente nos anos 2000. Então, essas subvenções públicas, capitaneadas pelas renúncias fiscais, e um companheiro do PT do Rio de Janeiro, o Carlos Otávio Reis, fez os estudos, além de outros especialistas, pesquisadores, mostrando que esse crescimento das renúncias fiscais está crescendo numa velocidade muito maior que a velocidade do crescimento do próprio orçamento do Ministério da Saúde. E a soma de todas as renúncias fiscais ao consumidor de planos privados, às empresas de planos privados, à indústria farmacêutica e aos hospitais filantrópicos de grande porte, credenciados pelos planos privados, essa renúncia fiscal hoje está batendo em mais de 40% dos gastos anuais do Ministério da Saúde. Se juntar essa renúncia fiscal, o não ressarcimento que é obrigado em lei pelos planos privados ao SUS, e se juntar o cofinanciamento com recursos federais de planos privados de saúde para a totalidade dos servidores federais e empregados públicos federais, das estatais, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, esse volume todo dessas várias formas de subvenção corresponde hoje a mais da metade dos gastos anuais do Ministério da Saúde. Então, é o Estado também criador desse novo mercado dos planos privados, que se o Estado fosse agir como agem há décadas e décadas dos Estados, dos países onde tem bons sistemas públicos, as empresas de seguro privado, elas têm que disputar o mercado. E se elas não tiverem subvenção do Estado, e elas tiverem que só sair bem na disputa de mercado, elas não passam de 10% a 15% da oferta total de serviços de saúde, que é o que acontece nesses países todos. Então, o nosso Estado aqui, ele não se comportará aí também como um Estado de bem-estar social, ele se comporta como um Estado criador de mercado, neoliberal, e aqui está um outro grande negócio. Um quarto grande negócio é que a rede privada de laboratórios e hospitais especializados, credenciados pelos planos privados, na maior parte é a mesma rede que é contratada e conveniada pelo SUS. Essa maior parte bate mais ou menos 70%. Então, 70% de todos os laboratórios privados, serviços de terapia, radioterapia, quimioterapia, serviços privados e hospitais, tem dentro deles o credenciamento pelos planos privados e os contratos convênios pelo SUS, e está aqui o quarto grande negócio, que ninguém jamais, e não existe possibilidade de separação do que é uma coisa ou outra dentro de cada hospital. Quinto grande negócio. Com essa retração da responsabilidade de bem-estar social do nosso Estado, e o Estado se transforma num grande aparelho fabricador, criador desses grandes mercados, acontece, então, a grande adesão de todas as classes médias
e todas as classes trabalhadoras sindicalizadas aos planos privados, o que não existia nos anos 80. Nas grandes lutas pelo Sul nos anos 80, na Comissão Nacional de Reforma Sanitária, a representação de todas as centrais sindicais, a CUT, CGT, a CONTAG da Agricultura, discutiam e levavam, eu pertenci a essa comissão, levavam os membros da comissão para as assembleias das federações estaduais, das centrais sindicais, para participar e assistir a essas discussões. E havia a determinação muito clara e sincera de toda a estrutura sindical de aderir ao SUS se o SUS desse certo. Como o Estado adotou a política do SUS não dá certo, e nessas 2 décadas, no final da primeira década, especialmente agora ao longo da segunda década, já a adesão total das classes médias e toda a classe trabalhadora sindicalizada aos planos privados subsidiados pelo Estado. Então, só ficou como expectativa de lutas sociais pelo SUS a população pobre, que não tem dinheiro para comprar plano privado. Isso pode ser lutas sociais, sabemos que não, praticamente não é possível. E, por final, em 6º lugar, dentro desses grandes negócios montados, então nós vamos ver como vai funcionando a relação Estado-setor privado, e no setor privado a liderança do mercado de planos e seguros privados de saúde. A primeira grande consequência, captura da Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde é um aparelho de Estado, é uma autarquia do Estado. A Agência Nacional de Saúde foi criada para regular os planos privados de saúde. Diga-se de passagem, em nenhum dos países que tem Estado de bem-estar social com sistemas públicos universais, que são quase todos os países da Europa, o Canadá, na América, e no outro lado do mundo, nas suas formas diferenciadas, mas nessa mesma linha, Japão, Coreia do Sul, agora Austrália e Nova Zelândia estão nesse caminho também, e nenhum desses países tem sistemas públicos que dão mais certo, ou estão rapidamente no rumo de dar certo. Nenhum desses países foi criada uma Agência Nacional de Saúde para regular. A regulação do mercado na saúde, em todos os países europeus e nesses outros, ela se dá, o grande chamado marco regulatório, se dá exatamente no sucesso do setor público. O setor público, o sistema público, que cobre 80% a 90% da população, com alta resolutividade, com uma atenção básica que resolve 80% a 90% das necessidades, essa pujança do setor público e a opção da população pelo setor público, que ela pode optar pelo seguro privado, mas 80% a 90% da população opta pelo setor público. Esse é o grande marco regulatório do mercado na saúde. É uma luta muito grande, que se a população se despolitiza, se desmobiliza, isso acontece às vezes nos países europeus, o seguro privado avança logo, tomando conta. É um equilíbrio de luta política e luta social que, durante toda a história do Estado do Bem-Estar Social, esse equilíbrio tem sido favorável aos interesses da população e de um Estado democrático que exerce a universalidade da saúde. Agora, na crise de 2008, com o sistema financeiro capitalismo indo para a hegemonia do sistema financeiro especulativo, isso, a financiarização dos orçamentos públicos está abalando todas as políticas públicas em todo o mundo. Isso é uma coisa a se acompanhar daqui para frente. De qualquer maneira, eu fiz esse parênteses para mostrar que aqui, além de nós criarmos uma Agência Nacional de Saúde com 5 diretores, no início eram 3 diretores extraídos do setor público e 2 do setor privado. Ficaram 2 diretores extraídos do setor público e 3 do setor privado. Nos últimos anos, os 5 são do setor privado. Então, as seguradoras, os planos privados de saúde, eles exercem a autorregulação que acontece nos Estados Unidos. Lá o Estado não mexe nos seguros privados, é a autorregulação que é vitoriosa no sistema americano, mas aqui nós somos além. Nós fazemos a autorregulação, mas às custas de uma agência nacional do Estado que está capturada com 5 diretores vindos do setor privado. Então, o setor privado aqui foi tão longe que capturou, ele é sustentado pelo dinheiro público para fazer a autorregulação do mercado, o mercado fazendo a sua autorregulação. Então, já começa por aí. Outro fenômeno que está acontecendo aqui também, que é o 6º grande negócio, aqui a acumulação do capital no seguro privado, ela se dá também numa velocidade, num tamanho igual ao dos Estados Unidos, que todos vocês devem estar informados, o seguro
privado nos Estados Unidos, as seguradoras de saúde privadas dos Estados Unidos, é a segunda potência de acumulação de capital, só perde para a indústria bélica nos Estados Unidos. E aqui as nossas entraram nesse ritmo agora, nessa última década, crescendo as aquisições de planos privados pequenos, de empresas pequenas e privadas, por grandes empresas de planos privados. E essas grandes empresas de planos privados, sendo cada vez mais competentes no seu gerenciamento de planos privados, trabalhando na chamada economia de escala e podendo baratear plano privado para oferecer plano privado mais barato para a população mais pobre. E aqui está a aquisição. A Amil, que é uma conhecida empresa de plano privado, é uma dessas que foi adquirindo empresas pequenas, se especializou em baixar custo, e agora ela foi comprada pela empresa americana United Health, que é a empresa americana tida como uma das mais experientes em fazer plano privado, nem que não seja um plano privado muito completo, muito resolutivo, mas de baixo custo para populações mais pobres. Aqui também está a recente informação que vem do Senado, do PT do Senado, inclusive, pela internet, da Comissão Especial do Senado, que está fazendo uma proposta, já está elaborada essa proposta, do Estado brasileiro propor para os planos privados uma troca. De um lado da troca, o governo deixa de cobrar ressarcimento dos planos privados para o SUS. Esse ressarcimento já não vem sendo feito. Ilegalmente não vem sendo feito. Então, nessa troca proposta agora para essa Comissão do Senado, o não ressarcimento dos planos privados para o SUS passa a ser legalizado. Do outro lado da troca, o que acontece? A capacidade instalada dos planos privados em média complexidade, de urgências de média complexidade, laboratório de média complexidade, é oferecida para o SUS. E o SUS oferece para os planos privados toda a alta complexidade que os planos privados nunca quiseram. Todos os planos privados, nesses 20 anos, eles sempre mandaram que tem maior custo para o SUS, por vários caminhos, todos já sabemos, caminhos informais, ilegais, e tem vários caminhos de encurtar a fila para o alto custo em hospitais e laboratórios públicos do SUS, tudo ilegal. Agora passa a ser legalizado. Então, legalmente, os planos privados não se preocupam mais com transplantes, com cirurgias cardíacas, o SUS faz tudo para os planos privados, e os planos privados ofereceriam uma capacidade ociosa, porque o Estado não está investindo mesmo em capacidade instalada hospitalar e laboratorial, então os credenciados dos planos privados ofereceriam uma capacidade instalada hospitalar e laboratorial de média complexidade para o SUS, e também eles não precisariam mais ressarcir o SUS. Ora, negócio assim, eu acho que nem na China. Né? Agora, isso está sendo proposto numa comissão especial do Senado pelo relator dessa comissão. Então, e por final, nós vamos ver também que agora, que queria lembrar, o Mário Schaeffer não está aqui, né? Infelizmente, porque é testemunha de um acontecimento também que no ano de 2001, o governo federal fez uma medida provisória, aonde, por essa medida provisória, se instituía em lei, para ser aprovada depois, a cobertura por planos privados de toda a população pobre da grande São Paulo, que seria a grande experiência nacional, para ir depois para todo o resto do país. A grande São Paulo, com grandes filas, grandes tensões de população pobre no SUS, seria beneficiada por planos privados, e isso estava nessa medida provisória. Felizmente, essa medida provisória ela gerou um grande simpósio nacional no Senado da República. O Conselho Nacional de Saúde foi a maior liderança, se uniu contra a medida provisória, mobilizou todos os movimentos sociais representados no Conselho Municipal de Saúde, e nesse simpósio, que tinha mais de 500 pessoas no auditório do Senado, foi derrotada a medida provisória e o presidente da época foi obrigado a retirar. Eu estou lembrando desse pedaço, que o Mário Schaeffer foi uma das lideranças para conduzir esse simpósio, e mostrando que é possível haver uma reação. Com mobilização é possível haver uma reação. Infelizmente, de lá para cá, esse tipo de mobilizações não aconteceram mais. E esses 6 grandes negócios colocam, então, resumindo, para nós, na média nacional,
que o SUS virou um negócio. E que o grande sucesso do SUS, principalmente nos anos 90, incluindo metade da população antes excluída, aí tem essa herança extremamente impactante, que foi objeto de estudos até internacionais, como o Brasil, mais ou menos em uma década, ele incluiu metade da população antes que estava excluída de qualquer sistema de saúde, seja público ou privado. Isso foi uma grande coisa positiva. Só que essa inclusão se processou dentro desse modelo que está aí, é o modelo da oferta. Então, o que ficou de positivo nessa inclusão é necessário reconhecer, como também, da mesma maneira que eu citei esse simpósio no Senado, em 2001, que segurou aquela medida provisória, nós também temos âncoras comprobatórias de que vale a pena insistir em lutas sociais. E o SUS, nessa inclusão, ele deixou uma grande herança. A AIDS, dentro do terceiro mundo, para o primeiro mundo não, mas para o terceiro mundo, o Brasil é até hoje um exemplo de controle de AIDS, cheio de defeitos, mas dentro das realidades do terceiro mundo é um exemplo como nós controlamos a AIDS. Nossos transplantes públicos é o país que realiza o maior número de transplantes de órgãos e tecidos públicos no mundo. Tudo público, o setor privado não se interessou, isso no rendimento do setor privado. Temos uma rede SAMU de urgência, que é muito insuficiente, não cobre nem metade do que era para cobrir, mas o modelo de atendimento de urgência do SAMU é um modelo extremamente comprovado, ele vem dando certo 100% nos países que têm bons sistemas públicos, só que não chegamos na metade ainda, mas aí é o tal negócio. Não chegamos nem na metade, mas está no rumo de chegar. É só avançar que temos um grande sistema de atendimento de urgência. Os hemocentros para a transfusão de sangue, para tratamento de doenças do sangue, também é um avanço público que o setor privado, o mercado não ganhou a questão do sangue. A saúde mental deu grandes avanços com leis especiais até antimanicomiais. A saúde mental está sob pressão muito grande no mercado hoje, em várias cidades, Campinas é uma delas. Mas a saúde mental mostrou também um caminho que é só agora ter fôlego, forças de financiamento e recursos humanos, que o caminho já se sabe qual é na saúde mental. A mortalidade infantil, que já vinha caindo bastante antes do SUS, a simples descentralização para os municípios nos anos 80, nas ações integradas de saúde, já acarretaram uma grande queda na mortalidade infantil, e com o SUS continuou caindo mais ainda a mortalidade infantil, as imunizações é a mesma coisa. E uma coisa que é pouco citada dentro dessa inclusão no SUS, mas que também é um patamar que se chegou de possível retomada dessa política pública vitoriosa na nossa Constituição, que eu dou o nome de nichos. Quer dizer, em todo o território nacional, até nas regiões mais atrasadas, mas até nas regiões metropolitanas, se estabeleceu iniciativas muito localizadas, multiprofissionais. Em alguns lugares predominam conselheiros de saúde, outros trabalhadores de saúde, outros gestores descentralizados, na área da vigilância sanitária, na área da atenção básica. Em cada lugar desse predomina um segmento desse. Mas todos esses segmentos se representam em certas possibilidades locais, que não há força e fôlego para poder ser mais do que local. Aonde a busca da concretização da atenção integral à saúde, ela caminha passos consistentes e tem um certo grau de permanência. Daí surgiram, a nível nacional, as chamadas experiências ou mostras de experiências bem-sucedidas, que são extremamente impactantes e até comoventes, que dentro desse patamar baixíssimo, que o Estado reduziu o SUS, os planos privados reduziram o SUS, se consegue manter acesas chamas várias centenas de localidades. Não temos um município bem-sucedido ainda, não temos muito menos uma região bem-sucedida, mas temos locais bem-sucedidos. Efêmeros, muitas vezes deixam de ser bem-sucedidos 1 ou 2 anos depois. Mas com um que deixa de ser bem-sucedido, surge no lugar, na mesma região, mas 2 ou 3 que passam a ser bem-sucedidos. Então, essa chama da militância e da assunção de valores dos direitos humanos, dos direitos sociais, da solidariedade, permanece acesa nesses nichos que tem formados. Em vários lugares a academia ajuda muito também, com conhecimento e tecnologias. E
também, nessa inclusão social, esses patamares que eu estou colocando são patamares e são minoritários. O que predomina nessa inclusão social é as consequências as piores possíveis para, dentro desse chamado modelo da oferta, que não é hegemonizado pelas necessidades e interesses da população, e sim pelos interesses da oferta dos fabricantes, dos prestadores e de uma grande parte de profissionais puxados pela medicina especializada. E nesse modelo da oferta, então, vem o que nós chamamos de demanda reprimida. Meu tempo, por favor, acabou? Então, eu vou fechar aqui, só colocando uma coisa também que não é do desconhecimento de ninguém. Todos sabemos são as esperas. Né? Em sistemas públicos que dão certo, principalmente os europeus, mas no Canadá também, eles são tão ansiosos, tão preocupados com os direitos da população, que a espera é estudada cientificamente, tecnicamente. E tem a espera menos iatrogênica e a espera mais iatrogênica. Quais são as esperas que estão gerando agravamentos piores das doenças e aparecimentos de novas doenças? E as esperas que podem ser contemporizadas com pequenos agravamentos ou sem nenhum agravamento de doença. Isso até para poder administrar, que são as esperas por exames, por cirurgias, por consultas, etc. Então, aqui as nossas esperas se avolumam às esperas iatrogênicas. E aqui saiu em São Paulo, né, agora no final da gestão passada da Prefeitura de São Paulo, um dado que foi muito divulgado, do mês de outubro de 2012, com uma fila de 600 mil, com esperas médias de 1 ano a 1 ano e meio de consultas especializadas, e esperas médias de 2 anos, de 2 meses a 2 anos para exames diagnósticos. E durante esse tempo, de até 1 ano e meio para consultas especializadas. E quem vai para a consulta especializada já tem alguma coisa mais pronunciada, que não está no comecinho. E exames diagnósticos e terapêuticos até 2 anos, e o processo da doença só pode agravar. Isso a nível nacional, coloca coisas do tipo assim: estamos com dados agora recentes da gestão passada do Ministério da Saúde, estimados por volta de 90 mil pessoas portadoras de câncer, com uma espera média de 4 meses para a radioterapia. Média de 4 meses de espera, e acima da média, 6, 7, 8 meses. Quer dizer, que câncer que vai esperar a radioterapia? Tá certo? Que sofrimento para a população isso significa, né? Estamos sem acesso sistemático, rotineiro, 13 milhões de hipertensos e quase 5 milhões de diabéticos, que vão gerar insuficiências renais, vão gerar hemodiálise, vão gerar transplante renal e AVC, acidentes cerebrais. Que sofrimento e que encarecimento para o sistema de saúde também. Por volta de 25% dos tuberculosos, ancenianos e portadores de malária, também sem atenção sistemática pelo SUS. O acidente vascular cerebral, um índice utilizado pela Organização Mundial da Saúde, antes dos 65 anos, quer dizer, idades relativamente pequenas, dá, no nosso país, 28,7% de mortes. No Canadá, apenas 8,6%. Quer dizer, quem já teve o acidente, já teve hipertensão, já teve a diabetes, vai para acidente vascular cerebral, ainda desses que chegam no acidente vascular, são maltratados, com baixa qualidade. 28,7% morrem aqui no Brasil. E que sofrimento antes de morrer. E no Canadá, só 2,5% morrem. Então, isso também são indicadores péssimos para que está incluído, a população tem um acesso, mas acontece isso. Na mamografia, então, só 10% dos casos de câncer de mama foram detectados precocemente. Só 10%. Acesso à mamografia, acima dos 40 anos, 25% das mulheres têm, acima de 40 anos, têm acesso à mamografia. Das mulheres que ganham acima de 5 salários mínimos. Das mulheres que ganham menos de um quarto do salário mínimo,
71% estão excluídas de mamografia. Não tem acesso. Então, são dados, tem vários dados desses que eu quero dar, mas eu não vou tirar mais tempo, lembrando para vocês que essa inclusão ela se dá à custa de um sofrimento desmedido, incalculável para a população, nas chamadas esperas iatrogênicas. E não só nas esperas iatrogênicas, mas tratamentos de baixa qualidade, como foi o caso da mortalidade por AVC, comparando o Brasil com o Canadá. E não estamos caminhando, não estamos parando, está tudo em patamar, está tudo estabilizado, não estão caminhando para melhor. Tal é o desinvestimento que acontece e o baixo custeio que acontece no nosso sistema. E só para terminar, queria fazer um comentário sobre uma colocação do André, que também, para mim, é uma... não ficarei nem contra nem a favor, mas é uma questão que me acode muito. É que esses sistemas públicos dão certo, eu contei 15 pela Organização Mundial de Saúde, a média de dólares públicos por habitante ano é 2.530. Na última estatística da Organização Mundial de Saúde, 2.530 dólares públicos por habitante por ano nesses 15 países que têm sistemas públicos universais que dão certo. Nós estamos com 385 e não conseguimos sair. Tem outras medidas de baixismo do financiamento, mas o que eu queria comentar é que esses países, do chamado Estado do Bem-Estar Social, são todos capitalistas. Aqui entra numa área que não é a minha, eu sou sanitarista, mas a militância vai, não sou teórico nisso também, mas a gente vai captando, entendendo, ouvindo palestras, como ouvi o André 2 vezes na semana atrasada e hoje, pessoas que detêm mais conhecimento nessa área. Mas as informações que chegam é que o estado de bem-estar social é um estado dentro do capitalismo. A inclusão, a universalidade, é uma universalidade conquistada pela sociedade. Em todos os estados europeus, depois foi para o Canadá, no outro lado do mundo, Japão, Coreia e outros. São do capitalismo, inclusive o chamado capitalismo central. E a história desses estados de bem-estar social me parece que é uma história de conquista da sociedade, de relação da sociedade com os estados, onde os estados continuam administrando a acumulação capitalista, incluindo agora na globalização, nas últimas décadas, mas que esses estados, dentro da própria produção capitalista, o capitalismo nesses países e o Estado que gera o capitalismo, e é gerado pelo capitalismo também, esse Estado acabou compatibilizando o bem-estar social de direitos públicos de cidadania, para a saúde, para a educação, para a segurança pública e outros direitos universais de cidadania, como um fator de elevação da produtividade, no próprio modo de produção capitalista. Então, os sistemas públicos nesses países, me parece que são sistemas públicos conquistados pela sociedade, mas que chegaram num patamar de convivência e de relação do modo de produção capitalista, e que evoluíram, faz um século que eles estão evoluindo, esses países todos, dentro do capitalismo, sem acabar com os recursos públicos para os direitos de cidadania nesses países. Não, a noção que eu estava tendo é que o sistema público de saúde, educação, de segurança pública e outros nesses estados não são enclaves socialistas dentro do Estado capitalista. Acho que é uma forma de convivência de algo que chamava de um processo civilizatório e de grande consciência e mobilização da sociedade, porque nenhum desses sistemas públicos também ele se sustenta se a sociedade se desmobilizar. O seguro privado de saúde, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Suécia, no Canadá, seja onde for, se a população se desmobiliza, já tem dados, já tem trabalhos de pesquisa nesse sentido, o seguro privado avança, ele está com 10% a 15% de preferência da população. Se desmobilizar a vigilância e a pressão da sociedade, o seguro privado age no Estado e o Estado desfinancia o sistema público deles também. É um equilíbrio dinâmico baseado em luta. Agora, eu não sei se isso pode ser chamado de enclave socialista. E eu digo isso por quê? Porque tem alguns dirigentes nossos, e não é de hoje, e nessa atual gestão do Ministério da Saúde,
altíssimos escalões do Ministério da Saúde, mas também em outras gestões do Ministério da Saúde e algumas secretarias estaduais, eu vejo colocar que realmente é um enclave socialista, que o SUS é uma cunha socialista dentro do regime capitalista e realmente não dá para conviver. E aí me parece que polariza de uma tal maneira que nós estamos colocando a azeitona na empada dos conservadores. O que os conservadores mais querem é mostrar que tudo que é justiça para a população, tudo que é cidadania, é a volta do comunismo, do socialismo, do Estado estatizador, que vai acabar com o mercado, vai acabar com a livre iniciativa. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Pelos Facebooks, pelos e-mails que está correndo por aí, já tem incendiários da direita colocando que a própria eleição presidencial do ano que vem e situações como o SUS dá certo, que isso é a volta do Estado estatizador contra a livre iniciativa no nosso país. Então, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado, não só de entender teoricamente e conceitualmente se a nossa política pública é um enclave socialista ou não, isso para uso nosso. Ou até onde, por ingenuidade, a gente pode estar dando argumento para a extrema-direita, para os conservadores, que querem realmente que o mercado